Oi pessoal, tudo bom com vocês? Fábio Mota falando para mais um IndyCast Brasil, e dessa vez uma super quarta bem diferente. A gente já falou aqui sobre pilotos, sobre equipes, sobre fabricantes, sobre grandes destaques, mas hoje em especial eu queria trazer uma pessoa diferente. Então, antes de eu apresentar essa pessoa diferente, aquele nosso recado tradicional: ajuda a gente, é importante. Eu tenho martelado nisso tudo aí. Eu estou aqui no estúdio da Olhares BR hoje e eu venho pedir para vocês, ajudem a gente nesse sentido, e é totalmente de graça, não vamos pedir nada que vocês, assim, não vai ser um grande desafio. Curta, comente, compartilhe, isso é muito importante, aumenta o engajamento interno e o engajamento para outras pontes dentro do algoritmo do YouTube, que não é nada amigável, muito pelo contrário. Eu peço também para vocês, sininho de notificação é muito importante. Clica nele, deixa tudo ativado, porque o que acontece, pessoal? É um diferencial, é positivo pra gente, entendeu? E também, melhor de tudo, inscreva-se no nosso canal. É muito bom por uma razão bem simples. A gente consegue aumentar a nossa dinâmica. Isso é muito importante. Valeu? Então bora lá. Hoje o programa é totalmente diferente, porque a gente não vai falar na carreira de um campeão, mas nas polêmicas que esse campeão trouxe no futuro. Eu falo do Bob Rahal. Todo mundo sabe que eu não sou muito fã dele. Até em 2024 ele foi de um carinho e uma atenção muito grande para comigo, então aquilo até me refiz alguns pensamentos meus em relação a ele, mas não dá para a gente esquecer as polêmicas. Então eu não vou falar aqui, gente, do Bob Rahal, que foi campeão das 500 milhas de Indianápolis em 1986. Eu não vou falar aqui do tricampeão da categoria, quer dizer, do 3 vezes campeão, né, 86, 87 e 92, naquela que para mim foi uma das grandes jogadas de xadrez. O Bob, ele correu para lendas, quando ele correu na Krakow. Ele correu para Jim Trueman, quando ele conseguiu o bicampeonato dele e as 500 milhas de Indianápolis. Jim Trueman, para quem não sabe, sogro do Tim Cindric, da Penske, por acaso avô do Austin Cindric. Então é uma família que está bem ligada em relação à velocidade. Mas um dos grandes destaques do Bob Rahal é que em 1992 ele começa a sua equipe, e ele já começa sendo campeão. Ele trouxe basicamente a estrutura que era da antiga Krakow e se juntou a um magnata que tinha uma história do automobilismo, que era o Cole Hogan. Cole Hogan, que ficou com o Bob Rahal até o final de 1995, e aí ele foi fazer aquela parceria com a Penske e depois foi ter a equipe dele. Infelizmente ele já é saudoso, não está aqui mais com a gente. O Bob Rahal depois trouxe o David Letterman, tradicional entertainer, e depois ainda trouxe o Mike Lanigan, que era sócio da Newman Haas Lanigan. No final, já o Paul Newman já tinha falecido quando o Paul Haas abriu a sociedade para ele, no intuito de tentar salvar a equipe. O Bob Rahal, ele venceu pela última vez em Nazaré em 92, e no Rio de Janeiro em 97 ele quase quebrou aquele jejum, já com o piloto da própria equipe, dono da própria equipe, piloto. Nas últimas 2 voltas ele teve um cálculo de pane seca, teve que parar, e aí o Paul Tracy, que não tinha nada a ver com a história, herdou a corrida. O Bob Rahal parou de correr em 1998, e foi um ano até que foi muito bem marcado em relação à sua despedida. Não teve grandes resultados, foi um ano muito difícil. Ele estava muito envolvido já com a Ford. Para quem não lembra, o envolvimento dele como dono de equipe começou com o Chevrolet, depois ele foi o primeiro piloto que trouxe a Honda, basicamente. Depois foi para a Mercedes, por uma influência até da própria Miller, que era patrocinadora dele. Depois que não deu certo, ele foi para a Ford e ficou durante muitos anos a equipe dele com a Ford. E a partir de 1999, ele já, como só dono de equipe mesmo, ele tem uma dupla chamada Brian Herta e o Max Papis. Ficou essa dupla por um tempinho.
O Kenny Brack vem da IRL e assume como companheiro do Max Papis. Talvez tenha sido um dos grandes momentos mais brilhantes ali para o Bob Rahal como dono de equipe, foi quando eles disputaram o título. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2001, a gente já falou aqui em diversas programações. O Bob Rahal acaba num certo ponto ficando na Champ Car até onde ele via que podia, depois quando viu que não, e eu critiquei muito pela forma que ele fez, ele foi para IRL, depois IndyCar Series, e todo mundo também sabe o que aconteceu, não vou ficar aqui repetindo. O que é importante dessa coisa? Ele passou por alguns perrengues muito grandes, ele ficou 2 a 3 anos sem competir regularmente, fazia 500 milhas, era uma equipe com orçamento muito contado, e depois ele voltou, né, em full time para poder competir. Talvez um dos últimos grandes momentos da equipe dele tenha sido a vitória das 500 milhas de Indianápolis em 2020, aquela que foi em agosto, não foi uma coisa muito legal, e também a vitória em 2024 do Christian Lundgaard, talvez seu grande piloto nos últimos anos. Talvez eu arrisco até dizer que ele foi mais piloto do que o próprio Kenny Brack. Kenny Brack tinha um equipamento melhor. O Lundgaard não. Ele teve que vencer nas costas e deu show. Mas assim, há anos a equipe vem passando por muitos problemas técnicos, políticos, financeiros. O David Letterman acaba sendo mais um sócio investidor. O Mike Lanigan que fica ali mais presente, né, no dia a dia. E com tudo isso, o que acontece? A equipe vem passando por perrengues. A equipe perdeu ultimamente o principal patrocinador deles, né, a Hive. A MyJack é uma empresa do Mike Lanigan, então acaba não sendo muita coisa. Pietro Fittipaldi fez a temporada de 2024 e, pelo que a gente viu, não mudou muito para 2025. Pietro teve muitos problemas em relação ao orçamento do seu carro. A equipe acho que não estava preparada para ter um terceiro carro e tudo que era de pior acabou indo para o Pietro. Pietro classificou ali no Leader Circle, mas tipo, se balançasse a folha ele caía. Em 2025 a equipe dá uma mudada, fica Graham Rahal, que na minha opinião é o grande cérebro comercial do time. Ele, nesse ponto, eu posso falar que ele é o cara que traz dinheiro para a equipe, basicamente. Você vê os carros dele. O Devlin DeFrancesco é o Devlin DeFrancesco, eu acho que a gente não tem muito o que falar dele. E o Lewis Foster. Talvez esse seja uma das grandes promessas. Mas em especial eu queria falar duas coisas aqui agora. Eu fiz um breve resumo da equipe. Bob Rahal, em 2000, estava envolvido naquela polêmica com Pat Patrick e alguns outros donos de equipe lá na kart. Como é que eu vou explicar isso para vocês? É simples. A kart, ao contrário de como era a IRL e como é hoje a IndyCar, a kart era um grupo de donos de equipe que geriam uma empresa. E para não ter problema, eles tinham a transparência de escolher um CEO. Só que o CEO, ou ele atendia todos ou não atendia nenhum, porque se atendesse um e não atendesse o outro ia dar problema. E Andrew Craig acabou não sobrevivendo à pressão. O processo de internacionalização, me perdoem, acabou sendo realizado, mas não como devido. Os questionamentos em relação à letargia da kart já pelo ano 99 e 2000 já estavam grandes demais. E numa manobra talvez não muito limpa, ele foi retirado do conselho. Bob Rahal assume interinamente como presidente e já se falava muito também em Bob Rahal na Jaguar, recém comprou, no caso, a Stewart Racing do lendário Jack Stewart, e nesse ponto os americanos queriam que ele fosse para lá para ser o Big Boss. Bem, ele deixa a presença da kart a partir do momento que Joseph Heitzler foi eleito para o mandato, começando em 2001, mas antes disso, o Bob já estava muito mais na Inglaterra do que nos Estados Unidos. E o que a gente viu foi um show de atrapalhadas. Ele tinha um certo receio, porque ele tinha uma orientação da Ford, principalmente da parte americana, de se acabar com tudo que Jack Stewart e o legado da Stewart tinham dentro da equipe. Mandaram muita gente embora,
mudaram perfis organizacionais, de governança, para dizer que era um módulo deles trabalhar. Eu não vou falar que é só culpa do Bob Rahal, não. O Bob Rahal tinha muito receio em relação a Ed Irvine, por ele ter muito approach dentro da Ford. E uma das coisas que calhou a contratação do Nick Lauda e também do Bob Rahal era que o ex-executivo, desde a transição, era um cara apaixonado por corridas. Quando ele comprou a equipe, os caras do conselho da Ford olharam: peraí, quem é o maior salário da Ford hoje em dia, Mr. Nasser? Claro que sou eu sou o CEO. Você é o CEO ainda, mas você não é de longe o maior salário. Tem um tal de Ed Irvine. Realmente ele ganhou muito dinheiro para ir para deixar a Ferrari e ir para a Jaguar. Trocou com o Rubinho. Então, o que vem acontecer com isso tudo é o seguinte: a equipe sempre foi perdida, a equipe sempre não teve liderança. Sendo Burt, que ia estrear por uma indicação, um direcionamento do ainda Jack Stewart no conselho da equipe, ele foi retirado. O Luciano Burt quase não estreou, fez poucas corridas e depois foi demitido. O Bob Rahal já de cara queria colocar o Pedro de la Rosa. Ele tinha um patrocínio muito forte de uma petrolífera espanhola, conhecida no motociclismo também. Então, assim, era tudo muito perdido. E eles, como executivos da Cosworth também, eles tinham basicamente algumas equipes sob sua chancela. Então, é um cuidado que tinha que se ter muito grande em relação a poderes dentro da equipe. E ele não soube lidar com isso. Acabou que foi mandado embora, de uma forma até não muito legal. Ele entrou pela porta da frente e meio que saiu pela janela dos fundos e voltou para a Índia, voltou para os Estados Unidos. Então, como eu falei, ele passou por um período de ostracismo, reconstruiu, recriou algumas coisas dentro da sua equipe, nunca mais foi a mesma coisa, tirando talvez alguns brilharecos com o Graham, que está há muito tempo sem vencer, e o Christian Lundgaard. Basicamente, hoje a equipe sobrevive. Se é errado daqui a pouco chamar a Rahal de uma nova Dale Coyne ou Runcus Hollinger, não vai ser difícil. Valeu, pessoal! Gente, eu sou o Fábio Mota, eu queria agradecer a audiência de vocês até aqui, valeu demais, mais uma super quarta, lembrando das nossas programações, terça-feira, a terça espetacular, sempre com uma corrida do passado, mais remoto ou menos remoto, sempre em português, para que vocês possam matar a saudade, se divertir, e para os que estão chegando para a Índia agora entender que é um passado super rico, super emocionante. A quarta-feira sempre na super quarta, programas como esse, de doses curtas, mas contando histórias, relembrando histórias, discutindo fatores técnicos. E, na quinta-feira, o nosso programa de entrevistas. Valeu, galera! Muito obrigado. Vejo vocês a qualquer momento aí. Um abraço, fiquem com Deus e tchau! Audio Jungle.